Boa tarde a todos. Olá, Boa camaradas. tarde, seja bem-vinda. Todos os participantes estão aqui, então a gente já alcançou 234 participantes aqui, com mais de 500 inscritos. É uma grande vitória, então é com muito ânimo que eu venho conversar com vocês essa tarde e falar um pouquinho sobre a conjuntura, né, e a pandemia e a perspectiva aí da educação em tempos de pandemia. Então, eu sou Mayra Cousani, eu faço parte da Coordenação Nacional da Liberdade e Luta, sou militante da esquerda marxista e aqui em Joinville eu estudo em uma universidade privada. Então, eu quero compartilhar com vocês também um pouquinho dos dados que eu vou apresentar para ficar um pouco mais fácil, né? Então, começar o informe, a gente sempre pensa, né, em como começar. Eu acho que não tem como a gente falar de conjuntura, assim, a gente falar da situação atual do Brasil no mundo, principalmente quando hoje o Brasil alcançou 369 mil mortes devido à pandemia do novo coronavírus, e o mundo chegou a 3 milhões de mortes, né? Trazendo esses dados para a educação, até março, no estado de São Paulo, quando tentaram, né, estão tentando fazer com que a normalidade das aulas, que as aulas retornem para tentar tornar as coisas normais, voltem, mais de 2.000 pessoas já foram infectadas e mais de 50 pessoas, né, trabalhadores da educação, morreram devido à Covid-19. Então, a gente vê a grande pressão e a tentativa a todo custo por parte do governo, de grandes empresários, de fazer com que as coisas voltem ao normal para garantir os seus lucros, e isso está fazendo com que milhares de pessoas adoeçam, milhares de pessoas morram, né? Porque para eles nada importa. E o mais triste ainda da gente pensar nesse sentido da pandemia é que já existe a vacina, né? A gente vê a vacina sendo aplicada aqui no Brasil, no mundo, mas ela está sendo aplicada a curtos passos. O governo decide quando que pode tomar, quando que não pode tomar a vacina, e isso cada vez mais tem condenado as pessoas à morte. Então, a gente sabe qual que é, né, a política desse governo e que não é a necessidade dele, né, atender às demandas da população. Além disso, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, ele se utiliza da pandemia para destruir contratos coletivos, né, para atacar os direitos dos trabalhadores, para congelar e reduzir os salários, para fazer com que as demissões em massas aconteçam, para reprimir assentamentos dos sem terras, né, para as ocupações sem tetos e também, né, as manifestações sindicais e populares. Então, a situação internacional, ela não é diferente disso. A gente vem por parte aí, vê os ataques acontecendo com a classe trabalhadora em um nível internacional, é marcada pela crise e aprofundada ainda mais pela pandemia do coronavírus, mas isso acaba colocando a contradição do capitalismo cada vez em mais evidência, né? Como colocando isso? Porque o capitalismo, ele desenvolveu toda a tecnologia, né? Toda necessária para garantir que a população tenha a sua necessidade atendida. Mas o capitalismo não dá esse atendimento à população, pelo contrário, está levando a nossa população cada vez mais à miséria, à fome. As taxas, né, do desemprego, saiu uma pesquisa aí recente que é 4 vezes maior que em 2008 e 2009. E isso tende a aumentar ainda mais, né, e não somos nós que estamos falando, é a própria mídia burguesa que fala isso, né, e a organização aí do mundial dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que a gente vê esses ataques, a taxa de desemprego aumentando, os cortes em saúde, educação, os fechamentos de leitos aí acontecendo, a gente vê o pagamento da dívida sendo feito aí fielmente, né, todos os dias, para garantir com que o interesse do grande capital seja atendido. Em 2019, o governo pagou, então, 2,8 bilhões da dívida pública por dia, em 2020, 3,8 bilhões por dia, né? Dinheiros que poderiam estar sendo investidos em educação, saúde, transporte, poderia fazer com que a vida das pessoas com certeza fosse diferente, mas não. As dívidas estão sendo pagas fielmente e o que acontece? Isso passa de governo por governo sem exceção. Então, a situação do Brasil e do mundo é uma situação que a gente precisa acabar imediatamente. E entrando na situação, né, da educação. Vou começar, né, com os dados também, mas a gente sabe que
antes mesmo da pandemia, né, a situação do sistema educacional, ela já apresentava diversos problemas, né, como o sucateamento, a evasão, os baixos salários, os professores, com alta carga de horário, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, em 2018, ali, a gente viu de 2 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Em 2019, foram registradas 47,9 milhões de matrículas nas unidades aí de educação básica, e isso é 582 mil matrículas a menos em comparação a 2018. E no ensino superior, né, no último censo que saiu, que é o disponível para a gente, de 8 milhões de estudantes que ingressam na universidade, somente 1.250 milhões se formam. Então, aí fica a pergunta, cadê esses estudantes, né? Então, durante a pandemia, tudo isso que já acontecia, a gente viu se aprofundar ainda mais. Então, desde a evasão até o sucateamento, a redução de salários e as demissões, a educação e a ciência, por exemplo, elas sofreram cortes muito profundos. Isso ficou em evidência no orçamento que foi aprovado para 2021, né, com um corte de 27,1% em relação a 2020. O Enem, que aconteceu no janeiro desse ano, foi o Enem com mais desistência da história, e mesmo assim as medidas de segurança, né, em relação à pandemia não eram garantidas dentro da sala de aula. Então, se antes da pandemia, milhões de jovens, né, que são filhos da classe trabalhadora, já tinham esse direito da educação negado, isso se intensificou ainda mais, né, e ainda com mais consequência. Então, estudantes sem acesso à internet, professores sobrecarregados, relatos de trabalhadores e estudantes que estão sofrendo cada vez mais de ansiedade e depressão, que são doenças que são acentuadas pela situação atual e pelo sistema capitalista. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na situação que a gente vive e a defesa da liberdade de luta. E nós somos totalmente contra as demissões que estão acontecendo e a gente afirma que os professores e os servidores e os estudantes não devem pagar por essa crise, né? A gente quer a garantia de todos os direitos e manutenção dos salários e manutenção dos salários dos servidores garantidos. A gente diz não sobre trabalho que adoece, precariza o corpo escolar, e a gente exige a contratação imediata de novos servidores e efetivação de todos os professores contratados temporários e sucateados, né? E com isso, o Estado, então, vem se aproveitando da pandemia para tentar acelerar o processo, né, de privatização da educação. E a gente vê isso se materializar aí no ensino à distância, que é o EAD. O ensino remoto, ele vai ser aplicado de diferentes formas, né, maneiras, com o objetivo de atender o interesse do capital, né, isso é, como sucateando, né, ainda mais o ensino e reduzindo, né, o investimento e aumentar a participação da iniciativa privada. Então, se por um lado a gente vê volume de trabalho, ausência de estrutura, né, adequada para realizar o trabalho, a exposição, né, dos trabalhadores com o vírus, com a manutenção das escolas abertas. Pelo outro, a gente vê a ausência de condições para continuar o estudo de maneira remota, aumento da insegurança alimentar, o aumento da evasão da escola pública, o trancamento de matrículas, a manutenção das mensalidades presenciais para os cursos remotos, a ampliação do ensino à distância, a gente vê também as demissões em massas, as alterações na grade curricular nas universidades pagas, e ainda maior, por consequência, a perda desse conhecimento, né? E também vai existir o quê? A ampliação da presença da iniciativa privada no ensino superior público, né? Com as compras de softwares, ampliação e terceirização, redução e eliminação das condições de permanência dos estudantes, como a questão da moradia, né? As questões de permanência estudantil, e fora, né, a suspensão das aulas, né? Gerando um atraso aí na formação e na vida dos estudantes. E o ensino técnico, que a gente não pode deixar de citar, porque já vem sendo atacado desde a reforma do ensino, e que a gente vê ele se tornando cada vez mais como cursos auxiliares. Outro ponto que é bem importante a gente levantar é que para a gente não é aceitável quando as direções elas tentam trazer a questão da palavra de ordem, né, do ano letivo se recupera, as vidas não. E porque apesar dela parecer uma palavra muito adequada, porque ela apresenta um lado, né, da defesa da vida dos proletários, ela
ela tem o direito à educação e a luta por isso totalmente abandonada por parte das direções, né? A gente vê a completa ausência de mobilização por parte das direções sindicais estudantis, né? E deixa tudo para os estudantes e os professores se livrarem, né? Então, usam uma palavra de lockdown, mas não chamam greve geral para organizar os trabalhadores, né? Não organizam a sua classe e deixam tudo aí para o Estado tomar o seu papel, né? Mas não faz com que os estudantes e os professores, né, ajudem e vão conquistar isso, os seus direitos. Então, assim, para a gente sintetizar os eixos, né, das centrais da nossa política, da nossa linha política, a gente vai ter as nossas defesas. Então, a defesa das vidas proletárias, aula presencial somente com vacina, segurança alimentar e condições de imunização para todos garantidos pelo Estado, o direito ao acesso à educação em tempos de pandemia, a defesa das condições de trabalho dos educadores e servidores. Mas a gente sabe que para isso acontecer, a gente tem que ir muito além. Porque a gente tem que entender que não existe educação pública sem a gente acabar com o governo. Não existe vacina para todo mundo sem a gente acabar com o governo. Não existe saúde pública que atenda a todos infectados pela Covid e outras doenças e comorbidades se a gente não acabar com o governo. Porque a gente sabe que esse governo ele não vai atender às nossas necessidades porque tudo isso está sendo atacado diariamente. E quando a gente foi a primeira organização a levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro, assim que ele foi eleito, as outras direções se omitiram totalmente dessa palavra de ordem. E agora sofrem uma pressão, né, ainda mais quando a gente vê esse governo aprofundando ainda mais os ataques, e tentam trazer essa palavra de ordem como uma palavra de ordem pelo impeachment do Bolsonaro, né, ou pelo fora Bolsonaro nas urnas em 2022, e a gente não pode esperar até 22, né? 10 até minutos. 2022. Essa grande onda, ela está vindo, e não existe um salvador da pátria, né, para a gente. Existe a necessidade urgente da gente pôr abaixo esse governo, e a única confiança que a gente pode ter está em nossas próprias forças e construir os instrumentos de organização, né, que serão capazes de fortalecer a nossa luta. Então, é a nossa força e a nossa luta. E para garantir que todos os direitos eles cheguem a toda a população, a gente precisa pôr abaixo, né, o governo Bolsonaro e o capitalismo. Então, é por isso que eu quero falar agora para vocês, que é nesse sentido que a gente vai organizar um encontro nacional de luta, abaixo do governo Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores sem patrões nem generais. E qual que é o objetivo desse encontro, então, né? É discutir justamente com todos as formas, os meios que a gente vai avançar na organização, na mobilização, no combate para ajudar as massas a pôr fim e pôr abaixo esse governo reacionário para a gente seguir. Então, e seguir na luta pelo socialismo, né? Livre de toda exploração, de toda opressão, livre das amarras e desse sistema decadente que conduz a humanidade cada vez à barbárie e à miséria. Por isso que a gente chama os participantes de todo esse encontro que estão aqui presentes com a gente, para estar o quê? Para estar assinando depois a convocatória desse encontro e também para estar ajudando a gente a construir um encontro nacional de luta, porque é só assim todos aqueles que defendem a educação pública gratuita para todos que vão conseguir se organizar derrubando esse governo. Então, o encontro está ali a data, dia 10 de julho de 2021, e depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu termino a minha fala por aqui, quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando e que a gente tenha um excelente encontro aí durante a tarde desse sábado.